dos problemas que ele prometeu. Olha, você não está resolvendo isso aqui e tal. Mas não é distrital, ele é do estado inteiro. Já está conosco a Ana Paula Matos, ela é advogada, professora, funcionária da Petrobras e, neste ano, ela é candidata a vice-presidente na chapa encabeçada pelo ex-governador Ciro Gomes. Ana Paula, bem-vinda ao programa Bastidores do Poder. Obrigada, Rose. Beijo para você, para o Thiago e todos os ouvintes. Estava saindo aqui de uma carreata, aí estou falando do carro, vocês me desculpem, porque a gente tem que aproveitar todo o tempo para falar com o povo de amor, de fé, de crença, de que um bom governante, de que um bom político pode mudar a história desse país. Não tem problema, mas obrigada por a senhora ter tirado esse tempinho para falar conosco. Bom, ontem o candidato, o Ciro, ele falou, né, foi um manifesto em que ele criticou tanto a candidatura do Jair Bolsonaro e também do Luiz Inácio Lula da Silva. O Ciro disse que é perverso essa pregação do voto útil, só que na análise que todo mundo fez depois é que o discurso do Ciro, ele prejudica muito mais uma candidatura de esquerda do que de direita. Vocês, como um partido que está ali, né, eu posso dizer que o PDT é de esquerda, centro-esquerda, né? Como que a senhora vê essa questão da pregação do voto útil e desse discurso do do Ciro, batendo fortemente no Lula, o que dá a entender que o PDT pode não ir no segundo turno com ninguém, caso o Ciro Gomes não vá para o segundo turno? Nós estamos lutando bravamente para estarmos no segundo turno. Independente de pesquisa, de tempo de TV, de fundo partidário. Quando o povo quer, quando o povo abraça, o povo levanta. Então a gente se entrega a Deus, trabalha muito, com muita humildade, com muita força. Só para vocês terem uma ideia, na semana passada, um veículo estudou quanto cada candidato percorreu no país. Ciro tinha sido o primeiro com 59 mil quilômetros, a Simone em segundo com 29, a metade, e os outros lá atrás. Quer dizer que a gente está trabalhando muito. A gente entende que o voto útil é aquele que é o bom para o país, que é o voto pela educação, pelo emprego, pela saúde, pelo desenvolvimento econômico. É você escolher um político honesto, um político coerente, que tem preparo e que tem história. Nós nos orgulhamos da nossa história. Ciro tem 42 anos de vida pública, limpa, honesta. Foi o melhor governador do país na sua época no Ceará. Dizendo não, é o povo. Tanto é que ele foi premiado na ONU, lá em Nova York, nos Estados Unidos, pelo combate à mortalidade infantil, por ter vacinado 100% das crianças. A educação do Ceará deu um salto na sua época e até hoje se mantém. Das 100 melhores escolas no país, 87 estão lá. Eu sou especialista em políticas públicas de combate à pobreza. Eu me destaquei no trabalho, na liderança da minha cidade, que é Salvador, onde eu sou vice-prefeita, nos momentos mais difíceis, cuidando dos mais vulneráveis, da população em situação de rua, das pessoas com deficiência, dos idosos, dos jovens, das crianças, de quem precisa ter um apoio do Estado. Então, nessa lógica, a gente entende que o governante ele não faz favor para o povo, ele tem que liderar com as pessoas, liderar para as pessoas. E aí, quando a gente se apresenta, o que o Ciro Gomes está dizendo é que o país precisa ter uma maturidade política, tem que respeitar a democracia. Você que está me escutando, ou você estudou, ou você viveu, você sabe que a gente lutou muito para ter direito a votar e escolher um presidente. As diretas já foram pedidas na rua, em passeata, pessoas deram a vida por isso. Junto no banco, o marido tinha que autorizar. Agora que nós somos maioria, 53% da população, o número maior de eleitores, não temos direito de escolher o melhor para o nosso país. A nossa Constituição, ela dá o direito a 2 turnos. No primeiro, você segue o seu coração, você se conecta com Deus, você busca um país melhor. No segundo, vai ser a força do povo. Aí, se o seu candidato, se a sua candidata não estiver lá, aí sim, você escolhe aquele que você é o espião. Então, eu entendo, sendo muito objetiva na resposta, que é uma violência política tentar tirar do povo o direito de escolher o melhor e tirar da gente o direito de participar. Nós entendemos que nosso combate não é contra a pessoa, nem contra o atual governo, nem contra o ex-governo. Nós entendemos que a nossa luta é a favor do povo, da democracia, para tirar o Brasil do mapa da fome, é para gerar emprego, é para cuidar das pessoas. O país não pode estar dividido, as pessoas estão brigando em grupo de família, pessoas estão se matando. Não é esse o Brasil que você que está me ouvindo acredita. O nosso Brasil é do amor, é do povo forte, do povo feliz, do povo alegre. E eu tenho muito orgulho de estar ao lado de Ciro Gomes, um homem de bem,
preparado, com história, para a gente se apresentar ao Brasil como pessoas que estão pedindo a Deus força e pedindo a você o voto para liderar o país. Quem vai escolher é o povo. E essa escolha vai ser no dia 2 de outubro. Se você que está me escutando, chegou agora, nem ouviu as minhas palavras, mas você sentiu o meu coração, a minha verdade, a minha força. Me dá esse voto de confiança. Presta atenção na minha história, na de Ciro. Vota no 12. Não é por Ana, não é por Ciro, é pelo Brasil. É por uma vida melhor para as nossas crianças. Se você acreditar, se você sentir verdade em mim, venha comigo. E, ó, você que está aí de outro partido, tentando tirar a nossa candidatura, não é contra a gente, não. Você está indo contra a democracia e contra o povo. O candidata, é Edmilson que está falando. Eu reconheço que o currículo da senhora é muito bom, certo? Os seus feitos aí na política são bons. O Ciro também tem um currículo muito bom, quase praticamente sem mancha alguma, certo? Mas, no entanto, a gente tem que olhar a realidade. A candidatura do Ciro não decolou, certo? Tá em baixa e até está diminuindo por causa dessa campanha do voto útil aí. O que a senhora acha que está faltando a uma candidatura, pelo menos mais limpa, como é a do Ciro, emplacar no Brasil? É o povo que não sabe votar? É o candidato que não sabe se expor? Que história é essa? Por que um candidato como o Ciro Gomes fica tão abaixo nas pesquisas, enfrentando dois candidatos que o Brasil já conhece e que podem, e que têm manchas, muitas manchas nos seus currículos? Primeiro, a eleição não aconteceu ainda. As pessoas ainda não disseram em quem elas vão votar. A pesquisa, ela mostra uma tendência. Pesquisa é foto, a vida é filme. Tem muitas pessoas que vão decidir o seu voto depois do último debate. Tem gente que vai dormir na véspera da eleição e vai dizer, Senhor, me ajude a tomar a melhor decisão. E quando acordar, vai acordar com o sentimento de buscar votar naqueles que são mais preparados. Eu sinto muito que no Brasil de hoje tenham candidaturas, para não falar de pessoas, que dizem, eu vou apresentar meu programa de governo depois. Eu não sei como gerar emprego, ou independente de qualquer coisa, eu sou escolhido. Não, gente. Escolhido vai ser quem o povo votar. E olha, vocês têm experiência política, eu também tenho. Vocês já viram em São Paulo um candidato, certa época, tirar foto antes da hora, perder a eleição. A gente já viu o candidato chegar pelas pesquisas, escolhido, eleito, e no último debate perder a eleição. O que está se dizendo aí, e você que está me ouvindo, tenha muita certeza disso, muita tranquilidade. Quando você vê o programa eleitoral, você já pegou o relógio, já percebeu que o nosso tempo é pequenininho, é menos de 1 minuto. Os nossos candidatos chegam a quase 3, alguns mais de 3 minutos. Vocês já perceberam que nós não temos banco, financiamento privado, ninguém nos financiando? A nossa aliança é com o povo. Se o povo quiser, é bíblico, Davi contra Golias, com a força de Deus, se o povo quiser, o povo nos coloca lá. Sou eu que vou decidir? Não. Quem vai decidir é o povo, mas o que eu posso garantir é que a gente confia, a gente tem força. Não é à toa que eu estou desde cedo em atividade e estou aqui com muito respeito, com muita honestidade falando com vocês. Porque eu acredito que quando vocês nos escutam, quando vocês leem as nossas propostas, vocês mudam o voto. Porque nós estamos debatendo o país, nós sabemos como gerar emprego. 5 milhões de emprego em 2 anos. Aí Campinas, por exemplo, tem um trabalho lindo com a primeira infância. Nós vamos fortalecer a primeira infância. Nós vamos fortalecer a vida digna nas famílias. Tem muita gente que está morando em casa, na Baixada, no morro, na favela, na comunidade, no meio do fedor, porque não tem do odor fétido, não tem um esgotamento sanitário adequado. Sabe o que a gente quer? Melhorar a sua vida e do seu bairro, contratando a sua mão de obra, do seu marido, do seu vizinho, do seu filho, da sua filha. E quando a gente contratar esse pedreiro, esse serrilheiro, essa pessoa da obra, esse ajudante, ele vai comprar na padaria. Ela vai comprar na padaria. Vai ser um balconista contratado, mais um padeiro. Vai comprar no açougue, vai ser mais um açougueiro. Vai comprar no hortifruti, na banca, na feira. Vai ser mais uma pessoa beneficiada. Então, a gente acredita no país que homens e mulheres têm oportunidades iguais, em que o empregador e o empregado tenham o mesmo direito a uma boa educação para os seus filhos, em que a gente tenha, independente da cor da pele, da religião, do gênero, o direito de dizer, sou brasileiro com muito orgulho e com muito amor. É possível. Nós podemos mudar, não sozinhos. Ciro e Ana não são super-heróis. Nós não somos Mulher Maravilha, nem ele é um super-homem. O que nós somos? Pessoas que têm muita força, muita vontade de trabalhar, que pedimos a Deus essa oportunidade, mas que entendemos que é com o seu voto, é te escutando, ainda na sua rua, na sua comunidade, que vamos escolher a melhor política pública. E, a melhor política pública de combate ao feminicídio, à violência contra a mulher, à violência dos diversos tipos,
é a educação, é a construção de qualificação profissional e de autonomia. Porque muitas vezes uma senhora está em casa sofrendo os abusos e está com medo do filho passar fome. Quando a gente dá a ela estudo, um microcrédito, dá a oportunidade de um trabalho, ela se renova. Esse Brasil é de gente boa. A gente sofre a luta do dia a dia, mas a gente também tem a alegria de viver em comunidade. Estão tentando tirar isso da gente. Se você expressa a voto em alguém que o outro não gosta, ele te cancela na rede social. Tiago. Candidata, Tiago está falando. Oi, a gente tem o último debate agora, que vai ser realizado na quinta-feira na TV Globo. A campanha acredita que esse pode ser um ponto de virada, e eu queria saber como é que seria esse ponto de virada, porque nos últimos debates, inclusive no último realizado no SBT, o Ciro chegou a reclamar de que não havia tempo para discutir as propostas, o tema ficava muito centrado em corrupção. Qual vai ser a estratégia nesse debate, que é o que deve ter maior audiência, e aí é colocado como um ponto de virada por muitas campanhas? Qual vai ser a estratégia para conseguir essa virada que vocês esperam para conseguir para o segundo turno? A estratégia, e aí eu falo com propriedade, com pureza d'alma, é abrir o coração, é falar com verdade. Quando a gente olhar para a Câmara, a gente imaginar a senhora, o senhor, o jovem, a família, o idoso do outro lado. E abrir o coração e dizer para as pessoas, qual é o Brasil que você quer? Você está satisfeito com a gente ter voltado para o mapa da fome? Você está satisfeito em ver pessoas em situação de rua, no desemprego, por uma educação de baixíssima qualidade? Você está satisfeito com um país onde a gente tem 3 de 100 moradores do mundo e aqui morreram 11 pessoas, quase vezes mais? Você está satisfeito em um país que distribuiu, no último governo, 4 trilhões e 88 bilhões de dólares para os bancos em juros, para o mercado financeiro e para as pessoas com Bolsa Família, deu 332 bilhões. Isso significa 12 vezes mais para os bancos, para os juros, do que para as pessoas. E quando a dona de casa, o dono de casa, prestar atenção nas nossas perguntas e pensar qual é o Brasil que eu quero, os candidatos estão se propondo a isso, e aí sim, eles vão entender nossa vontade de fazer mais. A gente está preparado, não porque temos todo o conhecimento, mas porque a gente já aprendeu na vida pública que se o governante ele é honesto, ele é correto, que não tem corrupção, se ele estuda e, sobretudo, se ele ouve as pessoas, fica menos no gabinete, menos em Brasília, e mais na sua cidade, no seu bairro, se investe em educação, o país cresce. Quem vai escolher não é Cira nem a Ana, nem muito menos pesquisa, que muitas vezes é pago por esse sistema financeiro. Quem vai escolher é o povo. E a nossa única estratégia é ser verdadeiro, é ser honesto, e dizer às pessoas, você é uma pessoa boa, você acredita na boa política, você busca ser uma pessoa melhor, nós buscamos. Nós acreditamos que as pessoas boas existem. Vote na gente, venham com a gente. Candidata, eu acho que a grande questão hoje desta eleição, é a economia, né? Em 2018, na disputa presidencial, nós tivemos a grande protagonista foi a corrupção, combate à corrupção, e nesse ano a economia. Dentro do plano de governo do Ciro, o que vocês fariam de imediato para poder ampliar o número de empregos, gerar empregos no Brasil e para poder tirar essas pessoas do mapa da fome? São 30 milhões de pessoas sem comida, né, passando fome, e outras mais de 100 milhões que não comem as 3 refeições por dia. Muito obrigada pela sua pergunta. Eu falei com muito amor, mas eu também sou pragmática. Essa aqui, candidata a vice-presidente, é uma pessoa que é especialista em finanças e tem mestrado em administração. Ciro foi ministro da Economia. A gente entende em política de curto, médio e longo prazo. Curtíssimo prazo, ter a renda digna, olhar cada pessoa na família e complementar esse salário, mesmo se a pessoa trabalha, tem uma aposentadoria, um BPC, uma LOA, a gente vai olhar, você ganha R$1.000, na sua casa moram 5 pessoas, quando divide, dá 200 para cada, a gente vai complementar. Se for uma criancinha de 0 a 3 anos, precisa de fralda e de leite, a gente bota R$80, no final, vai ter uma renda média de R$1.000 por família, mas nesse caso de 5 pessoas, com criancinha pequena, pode chegar a R$1.600, R$2.000. Mas, Ana, como é que vai fazer isso? Gastando bem. E mais, a médio e longo prazo, investir na indústria. Nós hoje importamos 17 bilhões de dólares em remédios e em máquinas como tomografia, ressonância, ultrassonografia.
A gente quer produzir aqui. Primeiro, que o remédio fica mais barato. Segundo, porque emprega para a sua família. Segunda coisa, a gente quer investir na indústria do petróleo, do gás, da energia renovável. Eu sou concursada da Petrobras. Eu vi minha empresa ser destruída nos últimos anos. Você viu agora que com a guerra da Ucrânia aumentou o preço dos alimentos? Sabe por quê? Porque as fábricas de fertilizantes, onde eu trabalhei, no Polo Petroquímico do Massari, foram fechadas. A gente precisou importar lá de fora. Então, a gente tem que investir na indústria da agricultura, da pecuária e na defesa. A gente não quer guerra, mas nós importamos combustível de aviação, GPS, compra tudo lá fora. Então, a gente quer gerar emprego aqui. Agora, esses 5 milhões de empregos que você me perguntou, nós temos 14 mil obras paradas no Brasil, licenciadas e com orçamento. É só tirar do papel, botar para andar. Eu contrato as pessoas. Na hora que eu contrato um engenheiro, um pedreiro, um servente, um ajudante, o que é que eu estou fazendo? Ele vai gerar mais 10 empregos indiretos. Ele vai comprar no shopping, na padaria, vai botar o filhinho na escola, vai levar no médico. E a roda econômica funciona. A gente vai, inclusive, buscar respeitar as pessoas, o aposentado e a pessoa que vive do salário mínimo, melhorando o poder de compra, aumentando acima da inflação. Para isso, nós vamos diminuir o teto de gastos, vamos eliminar, me perdoe, tirar o teto de gastos, para a gente não ser obrigado a investir tão pouquinho, investir mais nas pessoas. Então, vocês, deixa eu entender, o teto de gastos não existiria no governo de vocês? Não, a gente já falou em todos os debates, em todos os espaços. A gente vai cancelar o teto de gastos. Sabe por que o teto de gastos foi colocado? Porque o pessoal roubava e fazia corrupção. Estava sendo usado indevidamente o dinheiro. Como nós somos honestos, nossos ministros vão ter que abrir mão do sigilo bancário e fiscal. A nossa equipe vai ter que estar sujeita a responder por algum erro, alguma coisa errada, inclusive a gente. Então, nós temos a tranquilidade de tirar o teto de gastos e dizer o seguinte: olha, está investindo um pouco em saúde, vamos investir mais. Não só a correção da inflação, mas investir mais para melhorar a vida das pessoas. Nós temos 2 milhões de pessoas hoje, mulheres, com um tumorzinho, um carocinho na mama, esperando uma punção, um exame para saber se tem câncer ou não. Essa demora faz com que a pessoa possa, inclusive, vir a morrer, e se ela for atendida logo, ela vai sobreviver. Então, o que a gente está dizendo, e aí, Aldo, muita coisa que você me perguntou de tributos e de economia, vocês sabiam que na cesta básica tem produtos que o povo brasileiro não consome, como salmão, por exemplo, que tem isenção tributária? Sabe quanto é que dá isso? 8 bilhões de reais. Eu tenho 1 milhão de vagas em creche em tempo integral. A mamãe pode colocar o filho para estudar e ali trabalhar tranquila, vai gerar a vaga da professora, da servente, da ajudante, da diretora, da pessoa do transporte escolar, a sociedade cresce. Nós sabemos como fazer. Agora, Ciro sempre fala, quem é que paga as pesquisas? Quem é que ganha dinheiro com juros abusivos? É quem não quer que a gente chegue lá. Você que está endividado, que está com seu nome sujo no SPC, você que tem uma empresinha que está quebrando no Serasa, nós vamos comprar a sua dívida. Nós vamos pedir desconto às empresas, nós vamos pagar a sua dívida e vamos te refinanciar sem juros. Sabe o que significa? Você que não podia mais comprar, vai ter o crédito. Você vai lá na lojinha comprar a sua televisão, o seu sofá e vai gerar mais emprego. Então, a gente acredita nessa economia que é inclusiva, que é a economia da equidade. Caso o Ciro não vá para o segundo turno, o PDT, ele apoiaria o candidato Lula ou não? E aí a senhora já responde isso e finaliza, porque nós temos agora 3 minutos finais para a entrevista. Com muito carinho, com muito respeito no seu papel de repórter, eu preciso te dizer que o que me faz levantar todos os dias, ficar longe do meu marido, da minha família, estar viajando esse Brasil inteiro, é acreditar absolutamente que estaremos no segundo turno. É desrespeitar a minha história, da minha equipe. Eu te responder se vou votar em outra pessoa. Eu vou votar no 12. Eu vou votar no Ciro e na Ana. Eu só não farei isso se Deus não permitir. Mas até o último minuto eu tenho fé no povo brasileiro, eu tenho fé em Deus e na nossa absoluta vontade de fazer o bem e de melhorar a cidade para o nosso povo. Nós não sabemos tudo, mas nós sabemos ouvir as pessoas. Sozinhos nós não conseguiremos, mas com seu voto nós iremos conseguir. Esse Brasil é um país que tem uma terra linda, tem um solo fértil, é o celeiro do mundo, é um país que já viveu muitas coisas e sobreviveu. Então é um país em que a gente precisa parar de brigar e precisa se concentrar no que é importante. O que é importante? É melhorar a economia, é criar emprego,
ter indústria, é ter uma educação de qualidade. É uma mãe ter paz para levar o filho para a escola e ela ir trabalhar. É você que está sem uma casa, tem uma habitação de qualidade. É o lugar que alaga, o lugar que a terra desliza, ou que o rio sobe, você ter paz para morar bem. É você ter uma educação adequada. Você não ter medo de seu filho que vai para o trabalho ou vai para uma festa correr pela violência. Então, Ciro Gomes e Ana Paula são dois cidadãos brasileiros apaixonados por esse país, que se orgulham de terem projeto e proposta. Nós temos um projeto nacional de desenvolvimento. Nós respeitamos a sua história. Nós respeitamos a nossa história. E se você nos der uma oportunidade, se Deus nos permitir chegar lá, nós iremos honrar esse voto, fazendo dessa militância de gerir esse país, dessa oportunidade de gerir esse país, a oportunidade da nossa vida. Se você fosse contratar alguém para a sua empresa, você não olharia o currículo, você não olharia se a pessoa tem um mal feito e não ia escolher o honesto e o competente. Se alguém for pedir a mão da sua filha ou do seu filho em casamento, você não vai olhar se essa pessoa tem uma história boa, com quem ela anda, quem são seus amigos, se ela é uma pessoa que vai construir uma vida digna com sua família. Ciro Gomes e eu somos isso. Somos professores, somos pessoas que viemos de família, que pelo estudo e pelo trabalho tiveram um crescimento na vida. Eu trabalho no social desde o Bom, caiu a ligação a conexão da candidata. Nós estávamos entrevistando a Ana Paula Matos. Ela é candidata a vice na chapa do... Só para terminar, eu ajudei com ele na igreja. Então, é assim que funciona. Eu organizava a fila, eu olhava a validade de remédio. Eu não sou melhor que ninguém. Eu sou apenas uma cidadã brasileira, uma professora me apresentando para te liderar, para ajudar a melhorar o Brasil. Tá certo. Candidata, eu quero agradecer a tua entrevista aqui na Rádio Bandeirantes da região de Campinas. Muito obrigada e boa sorte no próximo dia 2 de outubro para a senhora e para o Ciro Gomes. Eu agradeço. Desculpa a confusão de falar no trânsito. Que Deus abençoe a vocês. Que a gente tenha